Shalom! Bem-vindos a este canal. Hoje o nosso tema é o poder libertador da verdade. Jesus, ele falou sobre a verdade e sobre a mentira em João capítulo 8. Quando ele tinha um grande público que estava ao seu redor, ele disse o seguinte sobre a mentira. João capítulo 8, ele diz no versículo 44, ele diz sobre o nosso inimigo. Ele diz, ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, esta é a definição de Jesus em relação ao nosso inimigo, que usa a mentira como arma para nos paralisar, para nos enganar, para tirar do caminho da verdade. Então, o poder da mentira, eu vou ler para você. Eu escrevi alguns itens. Qual é o poder da mentira? A mentira aprisiona, engana, distorce, manipula e intimida. É por causa da mentira de Golias, porque Golias, ele não era imbatível, ele estava mentindo para aquele povo. O Deus de Israel era muito maior do que Golias. Aquele exército ficou intimidado por causa da mentira de Senaqueribe, que disse para o povo também de Israel de que ninguém nunca tinha vencido, nunca ninguém tinha conseguido paralisá-lo. Ele disse, vocês também não vão me paralisar. Isso era mentira. Quem pode contra o Deus vivo? E o povo acreditou em Senaqueribe. E o povo acreditou em Golias. E o povo acreditou nos 10 espias que viram o muro muito maior do que ele era e pensaram no inimigo muito mais forte do que na verdade ele era. Então, este é o poder da mentira. E o poder da verdade, Jesus vai falar também em João capítulo 8. Ele diz o seguinte, em João 8, versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus estava preparando homens que precisariam ser fortes. Bom, habilidades naturais eles tinham, revestimento espiritual e poder eles receberiam, e Jesus precisava que fossem homens livres e não encarcerados dentro da mente, das emoções, ou por causa de encarcerados pela mentira. Então, eu vou falar para você 4 áreas em que você pode estar encarcerado sem perceber. A primeira área que você pode estar encarcerado é sobre as mentiras a teu próprio respeito. Será que o que você pensa sobre você é verdade? Gideão, ele pensava que ele era fraco, impotente, ele achava que ele não tinha nada a fazer. Isso não era verdade. Quando Deus chegou para ele, disse, você é um homem forte, você é um homem valente. Isso nós chamamos de falsas crenças. Falsas crenças são verdades que você acredita e que na verdade é uma crença limitante. Eu vou falar algumas crenças limitantes que podem estar paralisando a tua vida. Quando você diz, não mereço, não sou bom nisso, não posso errar. Quem não pode errar? Todo mundo pode errar. E aqui está escrito, nunca vou chegar a esse nível com esforço, com estudo, com dedicação. Você pode. Quando diz eu não tenho tempo, é uma questão de organização. Não consigo aprender, não tem jeito. Sim, é uma questão aí de foco, é uma questão de esforço. Então são crenças limitantes. Por exemplo, eu acreditava que eu não poderia falar em público, porque a timidez doentia que eu tinha me limitava. Este era uma mentira. Como eu não tenho capacidade de falar em público? É assim que Moisés estava limitado. Quando ele teve um encontro com o Deus da sarça, ele disse, eu não posso, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai me ouvir porque eu não sei falar direito. Aí ele começou a falar um monte de coisas que ele acreditava a respeito dele mesmo por causa de baixa autoestima. Então você já viu que você tem
pensamentos que te limitam. E você precisa combater esses pensamentos com verdades. As verdades que Deus fala a teu respeito, que a palavra fala a teu respeito. Então é hora de você reeditar os teus pensamentos, gerenciar os teus pensamentos. Pensamentos que te levam só para o passado, te aprisionam. Isso é uma mentira. O passado, não estou falando que o que aconteceu com você é mentira. A mentira é de que você precisa estar ligado ao passado. Não, você precisa prosseguir, ir para frente. Então, mente, os pensamentos, eles precisam ser gerenciados para você não ficar prisioneiro de falsas crenças, crenças limitantes. Agora, outra prisão, a prisão das tuas emoções. Você pode estar encarcerado pelas mentiras do medo, pelas mentiras da ansiedade, porque a ansiedade são pensamentos com precipitação. Você pensa de forma precipitada. E aí, será que tudo que você pensa, você está antecipando o que nem aconteceu? Então, de todos os teus pensamentos de ansiedade, pelo menos 95% são pensamentos que você não deveria ter gastado um segundo da tua vida para pensar neles. E você está gastando a sua vida com esses pensamentos antecipatórios. E você não pode também, como eu disse, estar agarrado ao passado. São mentiras que você precisa se libertar. Então eu coloquei aqui no primeiro item, você precisa conhecer a verdade para que na sua mente, nas suas emoções, você não tenha cárceres mentais. Você precisa conhecer a verdade a respeito de você mesmo, autoconhecimento. Como assim? Você precisa conhecer qual é o teu perfil comportamental. Nós temos 4 perfis comportamentais. Tem vídeos meus aqui no canal falando sobre temperamentos. Se você conhecer qual é o teu temperamento, você vai saber qual é o teu ponto fraco, qual é o teu ponto forte, e então você vai poder simplesmente combater ou seja, minimizar os teus pontos fracos e maximizar os teus pontos fortes, e assim você não vai ser enganado a respeito de você mesmo. Eu não gostaria de agir dessa forma, eu não sei agir de uma forma diferente. Por exemplo, um melancólico, ele vai dizer: não, ninguém gosta de mim, porque ele tem uma tendência a pensar, a absorver e interpretar as coisas com uma ultra sensibilidade. Aí ele vai aprender a não ficar prisioneiro dessas emoções. Ele vai dizer: não, eu vou pensar melhor. Será que o que eu estou pensando a respeito dessa situação é verdade? Eu acho que eu estou interpretando da forma errada. Eu tenho uma tendência a agir e reagir com uma forma ultra sensível. Então eu quero ficar livre desta hipersensibilidade. Eu tenho sensibilidade, mas não hipersensibilidade. Por exemplo, quando um colérico, ele vai dizer, esta é a pior prisão, quando uma pessoa fala assim: eu sou assim, quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Você está querendo que a pessoa goste de você? Com você continuando com coisas que são inaceitáveis. Como, por exemplo, uma pessoa colérica, ele tem pontos maravilhosos, pontos positivos, fortalezas no seu temperamento, que ele é uma pessoa prática, rápida, eficiente, tem solução. Mas ele tem que entender que ele tem uma tendência a ser uma pessoa mais dono da verdade, irado, impaciente. Então, quando ele fala assim: quem gosta de mim tem que gostar de mim do jeito que eu sou, ele está dizendo que você tem que me engolir, eu sendo impaciente, eu sendo mal criado. Não, isso é uma mentira. A pessoa tem que te aceitar com esses pontos fortes, maravilhosos que você tem do teu temperamento. Agora, você vai combater todo o mau comportamento com autoconhecimento. Não, eu preciso melhorar aqui, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Essas são as piores prisões que destroem casamentos, destroem ministérios, destroem amizades maravilhosas. Eu estou ainda no ponto 1. Ponto 1, então, é você aceitar mentiras a respeito de você mesmo. Isso vai te aprisionar.
e vai fazer com que você perca muita coisa, o melhor da vida. E eu disse que então é conhecer a verdade a seu respeito, ao respeito do teu temperamento e também conhecer o valor que você tem. Ainda estou no primeiro item, conhecer o teu valor. Às vezes você está aprisionado pela mentira de que ninguém se importa com você porque você não é fraco, porque você não tem dinheiro, porque você não tem poder. Não, você é valioso. Deus não criou ninguém que fosse insignificante. Todos nós somos valorosos, temos dons e talentos únicos, somos pessoas especiais, insubstituíveis para Deus, e Deus conta com você com o plano bom, perfeito e agradável que Ele preparou para você. Então se conheça e se liberte de toda mentira. Segunda área que você pode estar sendo aprisionado, eu coloquei aqui, é a mentira a respeito do próximo. Você não vive sozinho, você sempre vai ter que conviver. Isso faz parte da vida, graças a Deus, porque nós precisamos uns dos outros. Então essa é a primeira mentira. Você não é independente, você não é autossuficiente o tempo todo. Nós temos necessidades de relacionamento, porque foi assim que Deus nos criou. Então qual é a mentira a respeito do próximo que você pode estar encarcerado? Quando você cria uma expectativa acima da média a respeito do teu pastor, do teu líder, do teu chefe, do teu cônjuge, de qualquer pessoa, não crie expectativas acima da média. Sabe por quê? Porque você se encanta com a pessoa, mas você precisa saber que aquela pessoa, ela é falível, ela é tão falível quanto você. Então essa é a primeira libertação que você vai ter em relação às mentiras a respeito do próximo. Ninguém é perfeito. E outra coisa que também aprisiona você numa mentira, eu vou mudar essa pessoa. Eu vejo muito jovem, quando a gente aconselha e a gente fala assim, olha, cuidado, olha essa pessoa, será que é a pessoa certa? Ah não, ele vai mudar ou ela vai mudar. Não, ninguém muda ninguém. Se você está achando que essa pessoa ela pode mudar, amadurecer, porque ela quer, mas não porque você vai se esforçar para fazer isso. Ninguém muda ninguém. Você só tem uma capacidade, é de piorar o próximo. Você pode mudar você mesmo. E aí o que está ao teu redor pode mudar. Então não crie uma expectativa acima da média. Tente também, para você se libertar das mentiras a respeito do próximo, cuidado com as suas interpretações, a empatia e também a habilidade que Deus te deu de se colocar no lugar do outro, faz com que você tire e faça cair por terra muitas más interpretações. Você talvez esteja interpretando uma pessoa encarcerada pela timidez como uma pessoa antipática, que não quer ter relacionamento com ninguém. Não, ela tem dificuldade e você pode ser um instrumento de Deus para romper essa dificuldade na vida dessa pessoa. Então cuidado com os cárceres dentro da sua mente, das suas emoções, que é o nosso item 1. Cuidado com os cárceres a respeito e as mentiras a respeito do nosso próximo. E agora o nosso terceiro item é as mentiras a respeito de Deus. Sim, tem mentiras a respeito de Deus, como por exemplo, Deus não me ama, Deus não responde a minha oração, Deus não se importa comigo. Não confunda silêncio com a ausência de Deus. Às vezes Deus se silencia porque Ele está nos ajudando a amadurecer. Ele silenciou em relação a Ana, a mãe de Samuel, mas Ele estava bem presente na vida de Ana, tanto que, e ela, por causa da mentira que ela criou na mente, no coração dela, Deus não me ouve, eu queria tanto ter um filho, eu oro e Deus não me ouve. Deus estava, na verdade, preparando o momento certo e perfeito para a vida de Ana. Deus estava também amadurecendo Ana, mas Deus não estava ausente. O silêncio de Deus não é ausência. E Ana, quando ela orou, ela quebrou essa mentira dentro dela. Não, Deus não me ouve. Ela quebrou essa mentira dentro dela e ela orou. Deus ouviu.
Então, você pode ter criado uma mentira a respeito de Deus, que Deus, ele não se importa com você, Deus se importa com cada um, com você é especial. Deus é amoroso, misericordioso. Então, você pode estar se afastando de Deus porque você fala: "Não, eu errei e Deus não me perdoa". Deus perdoa, Deus lava, Deus restaura, purifica, santifica. Então, quebre todas as mentiras. Ou quando você fala: "Deus foi responsável pelo que aconteceu". Não, Deus tem controle sobre todas as coisas, mas muitas coisas que nós vivemos é o produto das nossas escolhas, são consequências de escolhas nossas. Então, quebre as mentiras que estão na sua mente a respeito de Deus. Deus é bom o tempo todo e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Olha, se você lembra da passagem do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele se afastou do pai, ele quebrou no interior dele a mentira de que o pai nunca mais o aceitaria. Ele acreditou na verdade: "Não, meu pai trata bem até os servos, quanto mais a mim". Essa era a verdade, quanto mais a mim. Só que o que o filho pródigo não esperava é que a verdade do amor do pai fosse tão intensa, porque o pai não estava esperando ele em casa. O pai estava tão ansioso para recebê-lo que estava na porta da cidade. Olha que libertador. Quando eu já vivi essa experiência, quando muito jovem, eu me desviei dos caminhos do Senhor. E eu vivi uns 2 anos longe da presença de Deus. E quando eu queria voltar, eu tinha vontade de voltar para a casa de Deus, mas eu tinha uma mentira na minha mente: Deus não vai me aceitar, as pessoas vão me condenar, as pessoas vão me julgar, ninguém mais vai acreditar em mim e eu não tenho mais espaço ali na igreja. Eu criei um monte de mentira na minha mente. Mas Deus foi tão bondoso que uma pessoa me pediu para que eu levasse a igreja. E a minha igreja, a que tinha sido a minha igreja. E eu fui pelo peso da responsabilidade que eu precisava levar aquela pessoa. Mas eu tinha aquelas mentiras tão forte na minha mente que eu sentei na última cadeira e fiquei olhando para o chão. Mas que fantástico saber que tudo aquilo era, como foi libertador saber que tudo aquilo era mentira. Eu recebi um abraço do meu pastor como se eu nunca tivesse saído da igreja. Eu fui aceita e amada como se nunca nada tivesse acontecido. E principalmente Deus me deu de volta aquilo que eu mesma paralisei, que foi o meu ministério. Então, a verdade te liberta. Agora, e a última? A última, porque eu falei de 3 até aqui, a última mentira que te aprisiona é você não conhecer a palavra de Deus, não conhecer. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você não conhece as profecias de Deus para a sua geração, isso te encarcera, porque o diabo vai criar muitas mentiras e você vai se desesperar com tragédias, com acontecimentos, você vai perder a esperança. É como o povo que estava lá no Egito, que não conhecia que era tempo de salvação e restituição e cura. Eles estavam aprisionados, não só porque eles eram escravos, mas eles estavam aprisionados no seu espírito, não estavam esperando que nada novo acontecesse. E era na geração de Moisés que eles receberiam grande libertação. O povo que estava vivendo no tempo em que Jesus, o Verbo, se fez carne, ali todos eles estavam, a maior parte estava oprimida pelo Império Romano e não estavam esperando que nada de bom acontecesse. A vida deles ia de mal a pior: impostos, crueldade, violência, grande escuridão. Mas algumas pessoas se libertaram do medo, da angústia, do desespero, como Ana, Simeão, João Batista. Por quê? Porque eles conheciam a profecia
para aquela geração. E eles sabiam que algo novo, algo maravilhoso ia acontecer. E você? Você conhece o que Deus prometeu para a nossa geração? Eu tenho certeza que muitos não conhecem, mas eu quero te contar. Eu quero te dizer que esta é a geração do avivamento, esta é a geração do arrebatamento. Então tenha fé, tenha esperança, porque grandes coisas veremos, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então tudo que a igreja primitiva viveu, nós podemos e vamos viver com maior intensidade. O que eu posso dizer a você? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se deixe ficar preso, encarcerado, limitado pela mentira, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, e se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, e não esqueça, aqui neste canal você tem a área de membros com muitos cursos para você que ama a palavra. É só você se tornar membro e você tem ali 3 opções de muitos cursos para você poder participar. Que Deus te abençoe.